Para você, Werner. Eu olhei até para o relógio para ver se era bom dia ou boa tarde. Eu falei a hora, eu já até me perdido. Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado por esse convite da Emissão News. Mais uma vez, muito feliz de estar aqui com vocês todos. Então, estamos à disposição. Se podemos Obrigada. contribuir, né, com o seu público, estamos aqui a realmente fazer o que Vamos for lá. possível para isso. Né? Maravilha. Werner, quero aproveitar a sua presença, sei que você acompanha aí o case, queria entender um pouco mais da sua leitura. A gente até tem falado aqui, a empresa Metal Leve anunciou follow-on, pagamento de dividendos ali no valor de R$ 5,54 por ação. Uma coisa, inclusive, condicionada à outra. A ação segue subindo. Queria entender um pouco mais da sua leitura. Você acha que realmente vai acontecer essa distribuição ou o mercado vai ficar com o pé atrás? A gente lembra que no anúncio do follow-on, a ação chegou a cair mais de 15%. Como que você vê tudo isso? Perfeito. Na verdade, se vai acontecer ou não, eu não tenho dúvida nenhuma que vai acontecer. Porque você lê o prospecto, né, lá ele diz claramente que tem garantia firme dos colocadores. Então, os bancos, né, os que coordenam, né, a operação e outros que estão já associados, né, eles dão garantia firme. Então, o que significa isso? Se não houver demanda, né, do público, né, do mercado, eles garantem a total colocação. Então, portanto, a operação vai sair, né, os dividendos, portanto, sairão, não há dúvida nenhuma. Né, a única questão é que a liquidação da operação no dia 7 de novembro será anterior à distribuição dos dividendos. Logicamente, eles têm que receber o dinheiro para poder distribuir uma parte, né, que é a parte do follow-on, né, do primária, né, que são 250 milhões, né, que a própria Metal Leve, a companhia, vai emitir, mas eu não tenho dúvida nenhuma que a operação vai sair, e para nós, como minoritários, né, é o melhor possível, né, porque estamos recebendo aí um yield, né, uns dividendos antecipados, não é antecipado, são dividendos que se entendam bem, não contamina a distribuição futura, porque são reservas de lucros, lucros acumulados, portanto, lucros que já foram realizados, que foram reservados, e que acionistas que venderam a posição não terão direito. Os novos acionistas, né, que estão hoje, até dia 1º, que é o dia que faz o corte, né, ele terá direito. Né, então, e aí o dividendos de 2023, né, que poderá ser entre 600 a 700 milhões, né, que basicamente é o lucro da companhia, ainda estarão 100% disponíveis para futura distribuição. E a esse preço, né, a queda, ela, né, é excelente. Por quê? Porque você compra mais barato. Né? Os múltiplos ficaram mais baratos, né? A empresa ficou mais barata, não mudou absolutamente nada e tem grandes benefícios. Mas como benefício? O que acontece? Acontece que o free float ele sai de 30% para 50%. Portanto, eu aumento em 70% as ações em circulação, com mais liquidez, mais free float. Mas e daí? E daí que o peso da Metal Leve ela vai aumentar em todos os índices que ela participa, e eventualmente entrar novos índices. Isso também significa ETFs e os índices lá de fora, MSCI, outros importantes. Então, o peso da companhia vai aumentar nos índices, aqueles fundos passivos, né, que acompanham os índices deverão comprar mais. Efeito, né, eu digo, efeito Tostines é o círculo virtuoso. Se aumenta a liquidez, aumenta o índice, aumenta o índice, aumenta a liquidez, até que esse momento se equilibre. Então, para nós, né, é uma excelente oportunidade, né, de inclusive manter a posição com os próprios dividendos da companhia, e no resultado, né, a gente fez até um exercício pro forma ex-dividendos, né, então se está aqui, se a gente pegar os últimos 12 meses, né, ela negocia a um valor de R$35, que será basicamente o preço depois de dividendos, né, o preço de colocação, a R$35 ela negocia 8,2 vezes o PL, e um EV/EBITDA de 6,2. Então hoje é o preço, né, os múltiplos, a um preço de 35 teórico, né, pós distribuição de dividendos. Se a gente pegar os dividendos que serão distribuídos, né, mais a oferta e mais a nova composição, né, o aumento do capital, ela será negociada, né, no day after, aos mesmos R$35, a um PL de 6,6 vezes e um EBITDA de 5,4. Né? Portanto, mais barato ainda. Né? E na nossa visão, são índices bastante atraentes, né? Especialmente pelo que está acontecendo com a empresa, no futuro da empresa, a questão de descarbonização, a questão dos biocombustíveis, né, os combustíveis do futuro, o programa Rota 2030 que o governo vai lançar no futuro. Então a companhia tem um papel muito importante em toda essa transição energética, né, especialmente com combustíveis mais limpos, eficientes, né, investimentos que a indústria anunciou hoje de 60 bilhões no Brasil nos próximos anos. Portanto, essa é a nossa visão, é bastante feliz aí com a operação.
Werner, muito bom dia. Felipe Nascimento falando agora. Você deu uma aula aí sobre metal leve e eu queria pegar um pouco desse gancho, o último gancho que você comentou a respeito do setor, né? A gente sabe que aqui no Brasil não tem tantas empresas, né, mais ou menos nesse setor industrial, mas que algumas têm bastante relevância. E hoje saiu, na verdade ontem à noite saiu o resultado de Home. Você, nesse setor, né, que abrange várias empresas, você tem visto e imagina que o resultado agora do terceiro trimestre venha em linha com o que a gente está vendo de desaceleração, com pessimismo, com, de repente, até alguns questionamentos em relação ao desempenho das companhias por parte dos acionistas? Ou você vê esse setor ainda, né, com os investimentos, com as possibilidades, promissor esse setor aí no qual a Metal Leve está inserido, como várias outras, né, a Home, a Tupi, enfim, uma série de companhias que você, inclusive, acompanha? Felipe, então assim, são segmentos bastante distintos, né? Nós vimos WEG, né? Apesar que lucro crescente, a companhia num momento muito bom, também na transição energética, né? Ela tem toda essa questão energética, e a ação caindo, não sei como está agora, estava caindo 7%, né? O mercado se decepcionou. Home, né? Nós tivemos no passado já mais de 1 ano e meio que nós não temos mais, então é um segmento que ele está numa dinâmica de mercado muito diferente de metal leve, e outro exemplo que nós comentamos aqui, né, Tupi, que a gente tem uma posição importante também, então são segmentos bastante distintos, né? Então o mercado costuma jogar tudo dentro do mesmo saco, bens de capital, indústria, né? Mas existe indústrias, negócios, mercados e mercados, né? Então a Home, ela não conversa absolutamente nada com metal leve nem com Tupi, são negócios bastante distintos, clientes distintos, os fundamentos distintos, né? A competição é distintos, custos distintos. Então, a Home, ela não conversa nem com Tupi, nem com metal leve. Então, para nós, então, não é nenhuma indicação dentro do setor industrial que possa acontecer com outras empresas, né? Então, a gente acredita que cada caso é um caso e nós somos bastante, digamos, otimistas em relação a Tupi e Metal Leve, né? Que são duas empresas, digamos, mais conhecidas dentro do setor industrial, né? Como o WEG né? O mercado aparentemente não gostou do resultado, né? Mas, como você falou, um ambiente desafiador. Eu disse que existem outros setores, principalmente ligados a juros, né? Varejo, consumo, tudo que depende de juros, né? De financiamento, né? Poder das pessoas comprarem, se endividarem. Acho que esses setores serão mais, digamos, onerados, né? Serão mais sacrificados agora essa safra de balanço. Então agora é hora de separar joio do trigo, né? Muita expectativa, né? E com os resultados a gente vai realmente conferir se as expectativas serão realmente confirmadas ou não, surpresas positivas, surpresas negativas. Isso aí agora o mercado fica muito nervoso, né? Muita volatilidade, é a hora de aproveitar, né? Então estamos aí atentos às oportunidades que surgirão. Um trimestre não é a vida de uma companhia. Às vezes um trimestre é uma oportunidade de compra, sempre no horizonte de 2 a 3 anos, que é o que a gente sempre olha, e não importa o trimestre. Trimestre para nós é oportunidade realmente, às vezes, de comprar, né? Ou às vezes de vender também, né? Se sobe muito, a gente acaba realizando um pouquinho dos lucros. É o que eu li algumas pessoas falando hoje cedo, né? Nesse patamar aí da WEG, né? Que muita gente fala, poxa, tá caro, continua caro, segue subindo, uma correção de 8%, talvez, né? Seja o momento, né, de aproveitar algum tipo de oportunidade. Ô Werner, perdão, você ia falar? Não. Mas o que eu gostaria de conversar contigo também, né, claro, né, nessas companhias, nesses segmentos que você comentou, né, a gente tem também algumas questões referentes à desaceleração, mas em nível macro também, né? Claro que você observa, né, as empresas, o dia a dia, tudo que acaba tendo relação com as projeções das companhias, mas o ambiente macro mais desafiador está trazendo algum tipo de pé atrás, de cautela com as companhias referentes à projeção de crescimento, referentes também a ganho de share, a todas essas questões de margem também. Enfim, isso esse cenário, né, mais desafiador globalmente, que a gente está passando já há algum tempo, está trazendo algum tipo de impacto na sua percepção em relação às companhias? No nosso caso, não, né? Muito pelo contrário, né? Eu sei que em termos de bolsa, né? Agora os Estados Unidos está soltando bons balanços também, né? Por mais
mas os juros vai impactar a economia, não sei o que, não sei o que. Você vê todo dia resultado positivo, né? Tanto que a Bolsa, agora nesse ciclo de resultados, né, acabaram reagindo de uma forma positiva. Então, no nosso, especificamente, a gente não segue índice, tá, Felipe? A gente realmente é totalmente descorrelacionado. Aí quando você fala, puxa, ambiente macro desafiador, né, no Brasil, juros. Então, Tupi, um exemplo aqui, de novo falando da indústria, mais de 50% das vendas, 60% é fora do Brasil. Europa e Estados Unidos, com o crescimento da indústria automobilística acima de 10%. Puxa vida, como é que é possível, com juros subindo? Porque houve digamos, uma represamento de demanda de veículos, de caminhões, máquinas agrícolas, máquinas fora de estrada, muito grande nos últimos 3 anos, por conta da pandemia. Não que não tinha mercado, o problema é que teve problema dos semicondutores, né? Realmente as fábricas tiveram que fechar, não puderam produzir. Eu sempre falo, né? Sempre brinco com esse exemplo. Um hambúrguer que nós não comemos hoje, né? Não comi hoje porque de repente não consegui ir lá no. Eu não vou comprar 2 amanhã, né? Não é por isso. Um caminhão que eu não vendi hoje, né? Ou ontem, uma máquina, um trator, eu tenho que repor amanhã, né? Porque as máquinas se desgastam, né? E eu tenho que produzir. A logística vai demandando muito desgaste. Então, a Tupi, ela não foi impactada muito pelo Brasil, né? Exceto a transição de motores Euro 5 para Euro 6, né? Que retraiu o mercado, porque os preços subiram 25%, 30%. Houve pré-compra no passado. Então, a Tupi, ela caminha normalmente, quase que a Selic não tem nenhum impacto. Tupi é movida aos Estados Unidos e Europa, né? Especialmente em infraestrutura, né? Eficiência energética, né? Produtos realmente que emitem menos, digamos, gases, né? Realmente você tem que renovar a frota. Metal leve, ela tem 45% do seu mercado em reposição, né? Então, quanto mais velho tiver a frota, né? Temos aí no Brasil 45 milhões de veículos rodando e também fora do Brasil, né? Você tem que manter essa frota, você tem que repor filtros, né? Os anéis, os pistões, você tem realmente problemas de manutenção nos motores, o motor desgasta, né? Então, assim, independe, digamos, da economia. Quanto menos carros venderem, a Argentina, o carro velho ele precisa de manutenção e também exporta 30%. Então, metal leve, ela depende muito pouco de montadora, né, e mais de mercado de reposição, que tem uma margem muito positiva, né? Então, portanto, não está sendo impactado. Outro exemplo que eu falo é que é a Kepler, né? Mas o agro, o preço está caindo, né? Como é que está o agro? Então, a Kepler está com uma demanda muito boa, os preços, né, julho foi o melhor mês da história da companhia, né? Você tem um déficit enorme de armazenagem, são 130 milhões de déficit de uma produção de 330 milhões de grãos, né? E esse déficit só aumenta. Então, independente da Selic, dependendo de vários fatores, né, nós temos que investir na qualidade dos grãos, né? Isso aqui chama-se segurança alimentar, né? É a sanidade dos alimentos que estão sendo guardados, né? Se tiver fungo, inseto, umidade, tudo deteriora o alimento. E aí sim, o Brasil continua sendo o celeiro do mundo. A FAO estima que o Brasil vai atender 40%, de 40% a 60% do crescimento mundial de grãos. E eu falo que a Kepler é o celeiro do Brasil. Outro exemplo aqui, que a gente gosta muito do setor do agronegócio, né? O açúcar e etanol. O açúcar está num preço recorde aí dos últimos 10 anos e não para de subir. Seca na Tailândia, seca na Índia, né? O biocombustível cada vez mais demandado. Nós temos o tal do SAF, né? Combustíveis para aviação. Isso pode dobrar a demanda de etanol no Brasil, caso o Brasil atenda o mundo, né? A demanda de etanol substituindo o querosene. Então você tem uma demanda enorme de etanol, né? O petróleo subindo, o etanol tende a subir, e o açúcar realmente com problemas que a Índia não vai exportar mais, né? Açúcar eles estão proibindo a exportação de Índia, é um grande produtor de açúcar, né? E eventualmente até a Índia pode importar açúcar. Então, são setores, né, segmentos que estão fora aí do radar, estão fora do índices, mas quando a gente olha nos fundamentos das companhias, né, não tem nada a ver com Bovespa, não tem nada a ver com Selic, não tem nada a ver com juros, né? E estão muito bem, digamos, fundamentadas pelos negócios, pelos nichos, pelas oportunidades localizadas em cada negócio. Portanto, quando a gente generalizar, a bolsa vai sofrer, eu digo assim, algumas empresas vão sofrer e outras realmente acabam tendo um desempenho muito diferente aí de boa parte do mercado, né? Então, é agora o momento realmente de você ser premiado, né? Ou realmente ser penalizado pelas suas escolhas. Espero que realmente, no nosso caso, seremos premiados, como tem sido aí ultimamente. No fim das contas, a gente fica trazendo muitas notícias, né, Werner? Muitos cenários macro ali, mas no fim das contas, vale a pena ainda
fazer o famoso stock picking, né? Pegar uma empresa, fazer uma análise, analisar inclusive momento de entrada, momento de saída para a composição da carteira, para trazer melhores resultados para a carteira, né? E Felipe, assim, e não se deixar levar para um trimestre, né? O trimestre numa vida da companhia não é nada. Se a gente olhar em 10 anos, né? 10 anos tem 40 trimestres, que é 1 em 40, né? Não é nada, é 2,5% dos trimestres nos próximos 10 anos. Eu digo, às vezes um trimestre para um fato fortuito, né? Uma coisa ocasional ali daquele trimestre específico, né? A ação cai 10%, 15%, e quando você olha no longo prazo, isso não representa nada, pode ser uma questão muito pontual. Então, para a gente está de olho nessas oportunidades, nessa volatilidade, né? E ter no horizonte de longo prazo é o momento realmente de né, tirar o proveito desse nervosismo, né? Que a gente fala que o mercado ele é muito, como chama, nervoso mesmo. Acho que é a palavra, né? Porque um dia você está estressado, outro dia você está feliz, né? Então esses altos e baixos faz parte do mercado, né? E que cada um faça o melhor proveito, né? Justamente agindo na contramão desse nervosismo, né? Vender quando se compra e comprar quando se vende, né? Basicamente esse é o posicionamento que a gente tem aqui na Triglo, desde que seja possível, né? Eu não posso comprar se eu não tenho dinheiro, né? Se eu tenho esse resgate, eu tenho que vender, né? Então, assim, quem resgata, quem compra, quem vende, não somos nós. São os investidores aí que decidem por si só. Nós apenas cumprimos a vontade dos investidores do mercado. Ô, Werner, queria aproveitar, falar com você um pouquinho mais sobre o setor de mineração e siderurgia, né? Olhando ali para a Ferbasa, as incertezas com a China, você acha que isso ainda podem trazer algum tipo de cautela ou esses estímulos recentes ali podem até trazer um ambiente melhor? Então, em relação à Ferbasa, né, o que está acontecendo? Os preços relativamente estáveis, né, tanto que o cromo agora foi rolado, não houve nenhum reajuste, né, para o quarto trimestre, né? Então não é uma questão que o mercado está ruim, né? Tanto que o minério de ferro está subindo, né? A Vale aumentou os preços médios nesse trimestre, o mercado está bom. O que está acontecendo é que os custos caíram muito. O coque, né? O coque é um grande elemento, né, da siderurgia, né, da Ferbasa, da Usiminas, da SCC. No Brasil importa coque, né? O coque, né, quem não acompanha, o custo, o preço caiu 45% em um ano. Então, assim, puxa vida, você quer coisa melhor? Por que o aço está caindo o preço, né? Não é porque o mercado está tão ruim. Ele caiu o preço porque os custos caíram também, né? Então, essa é a questão importante. Aí eu, para o nosso outro lado aqui, né? Então, para a Ferbasa é bom que o coque cai. E por que o coque caiu? Né? Porque o mercado está se normalizando agora. Eu falei a questão de produção, né, a produção de mineral, de carvão, né, de gás, né, que teve um problema de pandemia, acaba se normalizando, a oferta voltou, né, o mundo se equilibrou e agora os preços se estão normalizando. Não é que o preço está ruim, o preço subiu muito de uma forma atípica e voltou, digamos, ao normal. E quando a gente fala aqui, bom, Ferbasa, né? Preço estável, custo caindo. Mas existe um outro setor, né, que aparentemente não tem nada a ver com isso, que está se beneficiando bastante. Qual é? A própria Tupi, né, a outra empresa Schultz, a própria Metal Leve. Por quê? Porque a sucata, né, os metais, são os principais custos, né? A sucata caiu bastante. Então, quando a sucata cai, porque o ferro gusa caiu, o próprio minério caiu, né, no longo prazo caiu, então agora os custos estão caindo para a indústria de fundição. Então essas empresas que compram metais ou compram sucata ou ferro gusa estão se beneficiando, como é o caso da Tupi, especialmente, né, e da própria Schultz. E a Metal Leve também, porque usa alumínio, níquel, cobre, outros metais. A própria VEG também, né, usa cobre, outros metais. Então, assim, a questão da siderurgia tem muito mais a ver com reajuste de custos. A energia caiu bastante, todo mundo acompanhou o que aconteceu na Europa, né? Então, primeiro aquela questão do choque do gás na Europa, de certa forma eles foram se ajustando, né, e agora está se normalizando. Devemos entrar agora novamente no inverno, um pouco mais de pressão no custo do gás, né? O petróleo também está firme, né? Questão do Oriente Médio também, então a energia tende a subir um pouquinho mais, o coque tende a subir daqui para frente, porque a energia vai subir, o coque, a mineração. Então, acho que a gente tem que olhar também não só do lado da receita, que o pessoal fica mais atento, mas também do lado dos custos, como o setor de siderurgia, né? Vamos ver agora, no caso do Brasil, não, o que acontece com o CCN, Minas, a Gerdau, que usa muita sucata, qual será o efeito aí dessa contraposição de mercado, talvez não tão
positivo, né? Mas também com os custos caindo, que é o caso, né, da siderurgia. Então, agora é hora de realmente entender o que se passa, né, dos resultados, né? Não é só mercado, mas no efeito, né, dos balanços em relação às matérias-primas que a gente está vendo benigno, né, em relação ao setor siderúrgico, especialmente por conta da sucata e do coque. Exatamente. Werner, quero agradecer, nosso tempo já chega aqui na reta final. Obrigada por sempre nos atender, estar sempre aqui ligadinho, acompanhando aqui a nossa programação e também sempre, né, nos ajudando a trazer este conteúdo para os nossos telespectadores. Até a próxima oportunidade. Espero depois repercutir nessa safra de resultados, né, daqui 15 dias, 21 dias, 3 semanas, aí de repente a gente começa a comentar aqueles que decepcionaram e aqueles realmente que trouxeram boas surpresas. Então, obrigado pela oportunidade. Combinado já. Né, e Já vamos deixar agendado já, próximo daqui convite. 15 dias mais ou menos. Tá bem. Obrigado a todos. Então, Obrigada. Um bom programa aí, uma boa tarde a todos. Obrigada, grande Werner Roger, trazendo aí visões muito importantes para a gente. Então, daqui 15 dias, traremos aqui o Werner para trazer a visão dele sobre estes resultados. Vamos seguindo aqui.